Oi, tudo bem? Eu não sei como que você tem, buscado realizar, as atividades missionárias na sua área, no seu campo, no seu ministério. Mas eu gostaria de poder te ajudar de alguma forma, não é? E eu estudo muito, eu gosto muito de ler, de pesquisar, porque eu não quero fazer para Deus de qualquer jeito. Como o próprio lema diz, para Deus nós temos que dar sempre o melhor, não é? E eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sou muito criticada, sabe? Até mesmo por algumas pessoas que conhecem a mesma verdade que eu, que eles me criticam, eles dizem: olha, irmã, você tem que separar mais tempo para você, porque você só pensa em evangelismo, você só pensa em dar estudos bíblicos, você só pensa mais em fazer visitação. Irmã, não deixe isso tomar totalmente os seus pensamentos, não é? E eu vejo assim que, embora essa pessoa se preocupe comigo, é como se dar o melhor para Deus não lhe agradasse. Eu fico calada por educação e até mesmo porque esse indivíduo ele deve ter algum problemas em estar no campo. Ele deve ter, com certeza, deve ter enfrentado algum obstáculo que fez ele pensar dessa forma, né? Mas independente de ser isso ou não, o discípulo do Senhor Jesus, ele tem que ter dentro do coração dele isso despertado, né? Essa vontade de ir pregar o evangelho, não é? Inclusive a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, né? Então, quando eu não saio às ruas, às avenidas, até mesmo em favelas, quando eu não saio em busca de levar salvação para as pessoas, quando eu não deixo elas perceberem que Jesus se importa com elas, quando eu não visito elas, elas só apenas confirmam o que o inimigo já quer que elas confirmem, que elas não têm valor. Mas quando eu saio, eu tenho esse projeto, chama-se De Porta em Porta, eu posso orar com você, não é? Então o Senhor colocou esse projeto dentro do meu coração, e embora eu convidei já muitas pessoas para ir comigo, algumas só começaram, mas não concluíram, se cansaram, e eu continuei. Então assim, quando eu bato na porta de alguém e pergunto, cumprimento, dou um bom dia ou uma boa tarde, conformidade que seja o horário, né, do dia ou da manhã, eu procuro demonstrar para essa pessoa o valor que ela tem e que Jesus se importa com ela. E eu faço isso com toda a transparência, com toda a simplicidade, sem exageros, porque eles são muito inteligentes, eles percebem quando você está se exaltando ou falando muito demais, não é? Então, o que é que eu faço? Antes de sair de casa, eu oro recomendando a vida das pessoas que eu vou visitar. Eu não sei nem quem são, mas já apresento elas para Deus. E por que eu faço isso? Irmãos, há famílias que jamais serão alcançadas, a menos que os obreiros de Deus vá até os seus lares. E se eu sei que existem famílias que podem se perder porque eu, que conheci o Salvador, não o levo para elas e não vou, eu não entendi a mensagem. Então, eu comecei a criar dentro de mim uma certa revolta e raiva contra Satanás. Pelo tanto que ele já pisou em mim, eu aprendi a ter muita raiva dele. Então, quando eu vejo alguém sendo oprimido, humilhado, maltratado, enganado, eu levo a palavra de Deus para ele. Deixa eu ler e compartilhar com vocês algumas passagens do livro da irmã White, né? Ela diz assim:
Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por cada parte à proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celeste. Então ela viu centenas e milhares de famílias sendo visitadas. Eu quero ter minha participação na pregação do Evangelho de verdade. E quando eu saio às ruas, eu não quero nem que ninguém saiba que eu estou visitando. Eu só quero apenas que Deus entenda que eu entendi a mensagem. E de que fazer a vontade dele, ainda que isso me custe muitas lágrimas, porque o inimigo começa a apertar o ser que oprimir, maltratar, humilhar. Ainda que eu venha passar por muitas humilhações, eu irei. Sabe por que eu irei? Porque os profetas do passado, os apóstolos, eles não tinham que enfrentar apenas caras feias ou humilhações dos próprios irmãos. Na verdade, eles eram chicoteados, presos, não é? Então Lucilene, eu ainda não levei nenhum empurrão, não é querendo levar, mas se preciso for levar, eu levarei, mas procurando explicar essa questão de que eles eram chicoteados e presos e eles não desistiam. Eu vou desistir? Jamais, jamais. Porque eu sei que ainda que eu passe por sofrimentos, o meu Deus já venceu por mim, já conquistou a minha vitória e aquele que está me oprimindo já perdeu. A única coisa que ele vai conseguir é arrancar algumas lágrimas, não é? Algumas lágrimas, e se matarem, morrerei com a vida, porque eu morrerei com Cristo. Então, meus amados, olha só, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, diz que os cristãos primitivos, né, eles faziam o trabalho da visitação de porta em porta. Diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles não cansavam de ensinar isso, ou seja, eles não cansavam de dar estudos bíblicos e de anunciar que só Jesus liberta e salva, não é? Olha só, isso os cristãos primitivos. E o próprio Salvador, o nosso Salvador ia de casa em casa, curando enfermos, confortando os tristes, consolando os aflitos e dirigindo a palavra de paz e de esperança aos abatidos. Vamos pensar mais sobre essa questão? O ministério da visitação precisa ser colocado em prática, ele precisa funcionar. Então, visitar famílias, isto requer, mediante esforço perseverante e individual, requer muita entrega pela visitação, muita entrega nas mãos de Deus. E confiar que em Mateus 28, ele disse no finalzinho do versículo 19 e 20, ele fala assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O século ainda não foi consumado, ainda não foi cumprido. Então ele está comigo, os anjos estão comigo, o Espírito Santo, o Consolador, foi enviado para me ajudar. Então, por que ficar em casa? Eu te convido a experimentar isso comigo, não é? Você não precisa nem vir me procurar. Ah, irmão, onde é que você mora? Eu quero ir com você. Se quiser, tudo bem. Estarei aí no campo, né? Aos sábados e domingos no campo. E no decorrer da semana, 2 estudos bíblicos por noite. Então, estou aí sim, vai ser muito bem recebido. Para mim será um prazer continuar a pregação do Evangelho com uma ajuda, até porque o Senhor quer que nós saiamos de 2 em 2, dupla, só que eu já procurei uma dupla,
Na verdade, eu já até quase me humilhei para que alguém pudesse fazer dupla comigo, mas o povo é muito ocupado e eu não vou deixar de ir só porque eu não tenho quem faça dupla comigo, né? Eu sei que a orientação da Bíblia é que seja de 2 em 2, mas o Senhor deve estar providenciando uma pessoa para fazer dupla comigo. Eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso. Então, vamos fazer o trabalho com mais seriedade. Tem o trabalho da visitação, tem também o trabalho, né, do acompanhamento ao recém-batizado. Muitas pessoas dizem, você pode acompanhar o recém-batizado na classe do discipulado, né, lá na escola sabatina, mas só isso não é o suficiente. Você não ia na casa dele para dar o estudo? Você não procurava saber como era que ele estava? Você não procurava orar com ele? Então, por que isso parar? Claro que as suas visitas não vão ser mais constantemente como era no decorrer do estudo bíblico. É claro que vai serem diminuídas devido aos outros estudos que você precisa dar, mas não deixe de visitar. Não deixe de mostrar para eles que você se importa com eles e que o fato de você se importar com ele é uma forma dele ver e entender que Deus enviou essa pessoinha até ele, tá bom? Que o Santo Espírito